Seja bem-vindo novamente aqui, neste momento de reflexão da palavra do nosso Deus. Leitura bíblica no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não repara na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não a pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Amém. Sobre o ensino de Jesus a respeito da forma como devemos nos conduzir diante da falha das outras pessoas. A crítica de Jesus recai sobre o juízo, e o alvo original desse trecho do Sermão da Montanha parece ser os escribas e os fariseus, que eram conhecidos pela forma arrogante como tratavam as outras pessoas que eles entendiam não serem dignas. O julgamento era a arma deste grupo para manter o poder e o controle sobre todas as relações sociais vividas pelo povo. Eles achavam que era necessário alguém apontar o pecado e também o pecador. Logo, Jesus não está condenando todo tipo de julgamento, mas o julgamento falso e arrogante. Quando Jesus condena julgar os outros, ele não está condenando, por exemplo, os magistrados civis que julgam as causas humanas. Ele não está condenando a instituição judiciária, que é um braço importante e necessário de nossa sociedade. Jesus não está dizendo que nunca devemos ter posições definidas em relação à atitude e pensamento expresso das pessoas. No Sermão da Montanha, Jesus está condenando a disposição doentia, crítica e condenatória. Jesus está condenando falar mal dos outros, a crítica arrogante, maldosa, destrutiva. O julgar aqui não tem nada a ver em avaliar, mas sim com condenar. Apesar de nossos melhores esforços, todos nós, uma hora ou outra, acabamos julgando alguém. Mas, infelizmente, existem pessoas que possuem um mau hábito em julgar o seu próximo. E, geralmente, ao julgar, este julgamento está carregado de preconceito. Analisamos a vida, as escolhas das outras pessoas baseado na nossa história de vida e nas nossas escolhas. O problema com o mau julgamento injusto, o errôneo, é que sempre leva ao estigma. O estigma está relacionado a conhecimento insuficiente ou inadequado que levam a preconceitos, à discriminação e ao distanciamento social da pessoa estigmatizada. Infelizmente, todos os dias pessoas são maltratadas com olhares, palavras, por seu estereótipo, por serem negras, nordestinas, pobres, entre outros. Nas redes sociais, as pessoas estão se expressando com mais intensidade, principalmente nesse tempo de pandemia. E assim nós corremos o risco de julgarmos erroneamente alguém. Precisamos tomar cuidado. Apesar de nossos melhores esforços, todos nós, uma hora ou outra, acabamos julgando alguém. Por isso, vamos prestar atenção nas palavras de Jesus e adquirir uma nova postura em nosso dia a dia. As palavras de Jesus são claras. Não julgueis para que não sejais julgados. O que Cristo está aqui dizendo é que aqueles que se mostram muito rigorosos e juízes dos outros serão naturalmente os que estarão sujeitos à censura
de terceiros. Pois com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir vós. O propósito de Jesus é alertar seus discípulos de que devem evitar serem rigorosos nos relacionamentos com os seus irmãos. Precisamos reconhecer que todos nós somos falhos e dependemos da graça de Deus, da misericórdia divina. Ninguém é superior ao outro, mas todos nós somos pecadores, agraciados pela misericórdia de Deus. Isso não significa dizer que devemos relevar o pecado como se não fosse nada demais, mas devemos exortar o outro em amor, não com arrogância, mas com misericórdia, não com o intuito de esmagar aquele ou aquela que está sofrendo as consequências do seu próprio pecado. Por isso, devemos primeiro olhar para dentro de nós mesmos. O argueiro ou trave, o termo argueiro que aparece no verso 4 e 5, não é uma referência a um grão de pó, mas uma lasquinha de madeira, um pedacinho muito pequeno que cai no olho da pessoa, prejudicando e irritando o olho. Já o termo trave que aparece nesse mesmo verso é a alusão a uma viga ou uma travessa enorme que segura muitas tábuas. Ou seja, Jesus está usando uma hipérbole mais uma vez aqui, uma palavra para demonstrar o exagero no julgamento. Por que reparas na minúscula lasquinha de madeira irritando o olho do seu irmão e não vês a imensa viga no seu olho? Jesus aqui demonstra e quer nos ensinar um princípio ético. Por questão de ética, uma pessoa não pode chamar a atenção da outra por ter cometido um erro, a não ser que chame a atenção em particular, em amor e reconhecendo antes de qualquer palavra o seu próprio erro. Se a pessoa não agir assim, agirá com hipocrisia. Devemos ser mais tolerantes com o nosso próximo e mais radicais com o nosso próprio pecado. Muitas vezes a nossa visão está distorcida. Os olhos são usados como metáfora aqui por Jesus, não por acaso. Jesus está afirmando que quem não assumir os seus próprios erros distorce a nossa visão das coisas, da situação e das pessoas. Somente depois de alinharmos, nos livrarmos daquilo que turva a nossa visão, poderemos ajudar de forma correta aqueles que estão passando por uma situação semelhante à nossa. Somente depois de nos livrarmos da nossa trave, poderemos ajudar o nosso irmão com o seu argueiro, com a pequena lasquinha de madeira. Fôssemos julgados pela mesma severidade de Deus, segundo o teólogo Matthew Henry, o que seria de nós se Deus fosse tão rigoroso e severo a nos julgarmos como nós muitas vezes julgamos o outro? E se ele fosse pesar na mesma balança, o que seria de nós? Mas Deus é um juiz e o seu julgamento haverá de acontecer num dia determinado, no qual ele julgará a terra. Atos 17:31, não cabe a nós ficarmos julgando o nosso próximo, colocando um peso sobre a vida dos outros. Jesus, no verso 6 e 5, muda o seu discurso e fala sobre dar coisas santas aos cães e pérolas aos porcos. Parece, na primeira impressão, que Jesus muda o seu discurso, mas tem tudo a ver. Ao orientar os seus discípulos a não darem coisas santas aos cães e pérolas aos porcos, para que estes não pisem e voltem-se contra os discípulos para os despedaçarem, Jesus está querendo dizer que devemos ser prudentes
selo contra o pecado. Lançar pérola para um porco ou para um cão é como lançar uma pedra contra ele, e isso irá irritá-lo. Ou seja, em determinados casos, a outra pessoa não vai digerir ou receber com alegria a nossa exortação. Faça sua parte, fale com amor para a edificação e o crescimento da outra pessoa, mas não espere que essa pessoa receba com alegria as suas palavras. Provérbios 9, do 8 ao 9 diz: não repreenda o zombador para que ele não odeie você. Repreenda o sábio e ele se tornará mais sábio ainda. Ensine o justo e ele crescerá em prudência. Enfim, o que fazer diante do comportamento das pessoas que nos criticam? Talvez você não seja alguém que condene e julgue o seu próximo, mas já foi ou está sendo alvo de julgamento e críticas de outras pessoas. Então, o que devemos fazer neste momento, nessas circunstâncias? Conheça a si mesmo. Avalie o que o outro está falando sobre você. É verdade? Retenha o que é bom. Não podemos mudar a outra pessoa, mas somos responsáveis por nossas reações diante dos outros. A melhor proteção contra a crítica é uma consciência limpa. A Bíblia diz em 1 Pedro 3,16: tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vocês fiquem envergonhados, e esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. E sempre, irmãos, paguem o mal com o bem. Não paguem a ninguém por mal por mal, mas sempre procurem fazer o bem diante de todas as pessoas. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Romanos 12, 21. Que possamos ser instrumento de Deus para atenuar o julgamento condenatório nessa sociedade através da prática do amor e do respeito pelo próximo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, obrigado pela sua palavra, que ela é viva, ela é eficaz e ela fala ao nosso coração. Espírito Santo, esteja moldando as nossas atitudes, transformando as nossas ações, que possamos amar mais o nosso próximo, sermos mais leve e não condenar o outro, que possamos agir em amor. Senhor, avalie o nosso coração, veja se há algo mal em nós, nos purifica, nos transforma, que possamos ser instrumentos da sua graça nessa sociedade, que possamos estender a mão para aquela pessoa que está perdida, confusa no mundo, aquela pessoa que está passando por um problema. Senhor, que não sejamos um peso na vida dos outros, mas que sejamos alvos do seu amor, que possamos atenuar a injustiça, a condenação e o preconceito nessa sociedade. Que o Senhor derrame a sua graça sobre nós, sobre as nossas famílias, nesse período de pandemia. Tenha misericórdia de nós e nos livre de todo mal, em nome do Senhor Jesus.